Fala pessoal, muito boa noite. Vamos aqui a mais uma live da nossa série 12 Passos para a Aprovação. Hoje a gente vai falar de otimização de tempo. Vamos falar de como aproveitar melhor o nosso tempo de estudos. Muitos concurseiros têm medo das pessoas que dizem que fazem 8 horas líquidas num dia, 6 horas líquidas num dia, e aí acabam desistindo de estudar para concurso, porque pensam, eu tenho pouco tempo para estudar, eu não vou conseguir uma vaga com a quantidade de tempo que eu tenho, porque eu trabalho, eu estudo, eu sou mãe, eu não consigo organizar uma rotina de estudos que encaixe na minha realidade. E aí vem gente postando, né, que faz 6, 8 horas líquidas, tem aí os ninjas que dizem que fazem 12 horas líquidas. E hoje a gente vai desmistificar um pouco isso aqui e conversar sobre como é possível conquistar a aprovação mesmo tendo uma rotina corrida, mesmo tendo pouco tempo, né? Como montar um planejamento de estudos com uma realidade de tempo apertado. Primeira coisa que a gente precisa conversar é sobre o funcionamento do nosso cérebro, tá? Para ter um estudo na minha cidade, ninguém acreditava nas minhas 4 horas líquidas trabalhando o dia todo. Olha, sinceramente, nem eu acredito, porque trabalhando o dia todo, 4 horas é luta. Eu conseguia 4 horas quando eu tava de folga. Eu não tinha muita coisa para fazer da vida. Vamos lá, vamos conversar aqui um pouquinho. A primeira coisa que a gente tem que entender para ter um estudo eficiente é que o nosso aprendizado, ele gira em torno do funcionamento do nosso cérebro. Como é que o nosso cérebro funciona, né, para o aprendizado? Ele vai ter contato com a informação e ele vai absorver essa informação mais ou menos dependendo do quão concentrado aquele cérebro está. E aí, esse cérebro, ele tem um limite de tempo de concentração. O que passa daquele limite não é que não vai ser absorvido mais. Acontece que vai caindo a capacidade de absorção. Por quê? Porque a capacidade de concentração é limitada. Você não vai conseguir passar mais que 1 hora concentrado, né? A gente chama de hiperfoco, a gente chama de foco total. Você não consegue mais ter foco total depois de 50 minutos. E 50 minutos é o máximo. Para algumas pessoas, esse tempo vai ser 25 minutos, meia hora. Então, quando você está lendo um PDF e chega no final do parágrafo, você não consegue lembrar o que você leu ao longo do parágrafo, significa que você não estava lendo com foco, significa que você não está mais concentrado. E aí, esse é o momento de parar de estudar e perceber que o seu foco para aquela disciplina, para aquele conteúdo, acabou. Você precisa identificar qual é o tempo que o seu cérebro consegue ficar concentrado, tá? Para alguns vai ser 30 minutos, para alguns vai ser 40 minutos, o máximo é 50 minutos, tá? Hoje eu já não consigo mais fazer 50 minutos. Por quê? Porque quando eu sento para estudar, eu já estou cansada de um dia inteiro de trabalho, eu tenho diversos afazeres domésticos que ficam me preocupando à noite, né, na hora que eu sento para estudar. Então hoje eu já não faço mais baterias de 50 minutos, eu faço de 30 minutos. 30 minutos, intervalo, 30 minutos, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender para otimizar o tempo é que passar muito tempo estudando a mesma disciplina, o mesmo conteúdo, estão conseguindo me ouvir, gente? Então, né? O mesmo conteúdo não vai fazer você aprender mais, tá? Então, se você só tem 1 hora para estudar, você consegue estudar com qualidade uma disciplina, beleza? A segunda coisa que vocês precisam ter em mente quando vão fazer a rotina de estudo de vocês com pouco tempo disponível é que vocês precisam conhecer o próprio corpo de vocês, o próprio organismo de vocês. Algumas pessoas estudam muito bem no final da noite. Eu não sou esse tipo de pessoa, tá? Mas algumas pessoas estudam muito bem no final da noite. Então elas conseguem ter um dia de trabalho, chegar em casa e estudar.
Outras pessoas, ao contrário, estudam melhor no início do dia, né? Então, para elas, é mais vantajoso dormir mais cedo e acordar um pouco mais cedo para estudar, tá bom? Então, não peguem pressão, como a gente fala na polícia, né? Não peguem pressão de perfis ou de pessoas que acordam às 5 da manhã para estudar, tá? Porque isso pode não funcionar para vocês. Para mim, não funciona estudar 5 horas da manhã. Já tentei por muito tempo. Não lembro de nada do que eu estudava às 5 horas da manhã. Porque você precisa ter em mente que o seu organismo precisa estar descansado. Lembra que eu falei que o nosso aprendizado ele gira em torno da qualidade com que o nosso cérebro recebe essa informação? Então, eu não conseguia me concentrar, desenvolver o foco às 5 horas da manhã. Tem pessoas que conseguem, beleza. Essas pessoas podem montar o plano de estudos, o cronograma dela, nesses horários. Mas as demais pessoas precisam avaliar a sua rotina. Por quê? Porque o seu melhor horário de estudo pode ser na hora do almoço, de repente. Né? Você fica, almoça rápido no trabalho e volta para estudar na hora do almoço, 1 hora. Esse horário é um horário que eu costumo render bem. Então, às vezes, quando eu tenho um tempinho na hora do almoço, eu sou bastante produtiva e consigo estudar um pouco. E no final do dia. O que geralmente acontece, né? Nós, meros mortais, que estamos aqui trabalhando, estudando e cuidando de casa, e cuidando de filho e tentando uma vaga. A gente estuda à noite. Depois que a gente termina de trabalhar, termina de fazer as coisas em casa, coloca a filha para dormir, a gente senta para estudar. E aí, Bárbara, como é que eu faço? Como ter um cronograma? Como conseguir ser aprovado com uma rotina dessa? É possível? Gente, é possível, tá? Vocês têm que ter em mente que a aprovação, ela é construída um pouquinho a cada dia. E não adianta você se desesperar e ficar, sou 244 na PM, é que você é, Kelvin. Não adianta você se desesperar e ficar tentando passar a madrugada toda estudando para tentar vencer de tal. Não adianta você ficar passando sono para conseguir mais horas de estudos. Não é assim que se constrói uma aprovação. Eu digo isso com experiência, porque eu já passei muito sono para estudar. Eu achava que eu precisava acordar às 5 horas da manhã, que eu precisava bater 4 horas no dia, precisava fazer 6 horas no dia, e eu não conseguia. E eu ficava com sono, eu ficava estressada, eu não aprendia, porque com sono a gente não aprende, e acabava super desmotivada, porque você fazer um cronograma que você não consegue cumprir te desmotiva muito. Então, o que que a gente precisa entender? Primeira coisa, que a gente precisa de um plano de estudos realista. Realista. Se você não consegue 2 horas de estudo, faça 1 hora e meia. Com o tempo, você vai descobrir novos momentos de estudar, tá bom? E aí, professora? Tá, eu já defini quais horas eu vou estudar. Você precisa entender que nesse horário você precisa estar concentrado, com foco, tá? Então não adianta colocar a hora do almoço se no seu trabalho é muito barulho, você não tem lugar para estudar. Não adianta colocar à noite se à noite você não vai conseguir estar concentrado, né? Você tem um dia muito cansativo, você chega em casa com muito sono, não adianta, tá? Qualquer coisa que te faça passar sono para estudar não é vantajoso. Você precisa colocar a sessão de consumo de material de base no momento em que você esteja com o seu cérebro descansado e em um ambiente que te propicie alcançar o foco. Nesse momento, é o momento que você vai programar o consumo do material de base. Então, a leitura do PDF, a assistir a videoaula e nesses momentos você vai produzindo o seu material de estudos. E aí você pode conseguir tempos extras. E esses tempos extras você pode utilizar para práticas em que você não necessita estar tão concentrado assim, como, por exemplo, a revisão e a resolução de questões.
Então, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês conseguirem otimizar o tempo de vocês. Se você trabalha em um lugar em que você consegue pegar algum material para estudar, tente chegar um pouco mais cedo no trabalho e estudar meia hora de revisão do dia anterior. Então, digamos que você trabalhe em um órgão administrativo, ou você trabalha de secretária, ou trabalha em algum lugar que você consiga pegar as suas anotações do dia anterior e fazer uma leitura e resolver algumas questões. Então, tente chegar meia hora antes do seu trabalho, para antes do seu expediente começar, você fazer uma revisão de tudo que você estudou no dia anterior, tá? A sua mente vai estar descansada, você ainda não vai ter estudado nada no dia, e aí você consegue relembrar tudo que você estudou no dia anterior. Ao fazer isso, você garante ao seu cérebro uma taxa de absorção muito maior daquele conteúdo que foi estudado no dia anterior, tá bom? Então, experimentem fazer isso. Ou ao acordar, se você não tem tempo de fazer uma sessão de estudos logo cedo, né? Se de repente você tem filho, você precisa arrumar filho para a escola, você precisa acordar muito cedo para preparar almoço e não consegue. Eu sou uma pessoa que eu não consigo estudar de madrugada, tá? Não consigo acordar muito cedo. Por quê? Porque eu tenho um bebê pequeno, eu preciso preparar café, preciso arrumar para a escola, não encaixa na minha rotina. Então, para mim não funciona, mas eu consigo o quê? Chegar um pouco mais cedo no trabalho e antes do meu expediente começar, desculpa, gente, antes do meu expediente começar, passar meia hora revisando o que eu estudei no dia anterior e resolver algumas questões sobre aquilo. Isso já é um tempo de estudos no seu dia. Você já mostra para o seu cérebro que estudos é a prioridade da sua energia e você consegue ganhar um tempinho de estudos. Passando isso, na hora do almoço, experimente resolver algumas questões e fazer a leitura da lei seca. Também ou do que foi estudado no dia anterior, ou de um assunto que você sabe que você tem muita dificuldade. Por quê? Porque para essas práticas você não precisa estar tão concentrado assim. Se você fizer isso, meia hora de manhã cedo e meia hora na hora do almoço, você já conseguiu uma hora de estudos. E vai ser proveitoso, porque você não está recebendo informação nova, né? Não é um estudo passivo. Você já está revisando, você já está resolvendo questões. Aqui no meu Instagram tem vários posts sobre estudo ativo, sobre técnicas de estudo ativo. Então, de manhã cedo, você pode acordar meia hora antes e fazer uma técnica de estudo ativo, ou você pode, desculpa, chegar no trabalho mais cedo e também fazer uma técnica de estudo ativo atrelado à resolução de questões na hora do almoço também, tá? Para quem trabalha, é uma excelente opção. E aí, quando chegar à noite, você consegue fazer 1h40, 1h30, dá para fazer duas disciplinas, tá? Duas disciplinas novas. E esse é o estudo passivo, né? É o primeiro contato com o conteúdo, consumir de fato o PDF e a videoaula. Então você chega em casa, faz os afazeres, come, toma um banho, prepara lá. Uma bebida não é indicado, tá, gente? Tomar café à noite, porque vai influenciar no sono de vocês e não vai passar sono. Mas toma um chá, toma alguma coisa e senta para estudar. Estuda meia hora, 40 minutos uma disciplina, troca para a próxima disciplina. Desse jeito, você está estudando por pouco tempo, mas você está estudando com qualidade. E essa é uma rotina que você consegue manter a longo prazo. É óbvio que não é fácil, é óbvio que você vai precisar fazer renúncias para manter uma rotina dessas. Mas é uma rotina em que é possível sustentar a longo prazo, né? Lembrem-se que vocês vão passar aí pelo menos 8 meses, um ano estudando. Então, você acordar às 5 da manhã e dormir meia-noite não é uma rotina que você consegue manter a longo prazo, né? Não é uma rotina que você vai conseguir. Tá, passa. Não é uma rotina que você vai conseguir equilibrar com outros fatores indispensáveis da sua vida, como exercício físico, alimentação, contato mínimo com a família, tá bom? Então, uma rotina desse jeito, você tá fazendo quase 3 horas líquidas, né? Tá fazendo meia hora de manhã cedo, meia hora na hora do almoço e mais
quase 2 à noite. Se você conseguir 50 minutos, 10 de intervalo e mais 50 minutos, você consegue aí mais 2 horas à noite com qualidade. E aí você consegue estudar por pouco tempo, mas você consegue um estudo eficiente. Você consegue evoluir. E aí você vai conseguindo, aos poucos, caminhar nos estudos. A Erika está perguntando se eu indico PDF ou videoaula. Eu, particularmente, indico o PDF. O PDF é mais rápido de você consumir. Mas, se for uma disciplina em que você não consegue evoluir por PDF, você não consegue aprender, é uma disciplina que você tem muita dificuldade, aí eu indico a videoaula. Tá? Eu nunca vou indicar o PDF e a videoaula. Você precisa escolher ou um ou outro. Não tem problema escolher PDF para algumas disciplinas e videoaula para outras. Então, por exemplo, português, informática, raciocínio lógico, você vai por PDF, enquanto direito administrativo, direito constitucional, direito penal, você vai por videoaula, ou o contrário, tá? Depende muito do seu grau de compreensão em cada disciplina. Eu deixo as videoaulas para as disciplinas em que os alunos têm mais dificuldade. Por quê? Porque ela vai demandar muito tempo. Por mais que ela seja mais confortável, ela demanda muito tempo. Então, deixem as videoaulas para os assuntos que você tem mais dificuldade, tá bom? E nunca façam de fazer os dois métodos. Ou você assiste a videoaula, ou você lê o PDF. Tá bom, gente? Então, eu dei uma ideia de rotina eficiente em que você consegue pouco tempo de estudos, né? Ao longo do dia, se você parar para pensar, você consegue meia hora de manhã, meia hora na hora do almoço e 2 horas à noite, é possível, né? 2 disciplinas, lembrando que não vale a pena, o que passa de 50 minutos não vale a pena continuar estudando, você não vai absorver com qualidade. Esse tempo poderia estar sendo muito melhor aproveitado se você trocasse a disciplina, tá bom? Então não fiquem nessa. Tem muita gente que gosta de fazer uma disciplina por dia, e aí faz 3 ciclos de estudos, né? Três sessões de estudos, 3 blocos de de 50 minutos da mesma disciplina. Não é eficiente. Você vai aprender? Você vai aprender alguma coisa, mas estaria sendo muito mais bem aproveitado se você trocasse a disciplina. Por isso que é tão importante o ciclo de estudos, tá? Deu 50 minutos, não importa. Não importa se você não terminou o PDF, não importa se você não terminou a videoaula. O que passa daquilo ali não vai ser proveitoso, não vai ser eficiente, não vale a pena continuar. Para, troca a disciplina e na próxima vez você continua de onde parou. Tá bom, pessoal? Então, primeira sugestão: 30 minutos de manhã cedo, 30 minutos na hora do almoço e 2 sessões de estudos de 50 minutos no final do dia. Isso aí você consegue manter a longo prazo e consegue progredir nos estudos. Vocês vão ver que o percentual de acertos em questões vai ser bom, né? Com o tempo vai subindo, vocês vão conseguir revisar com qualidade. Chega no final de semana, no dia que você não trabalha, o sábado ou domingo, faz uma revisão semanal, uma revisão mais aprofundada dos assuntos que você tem dificuldade. Outra opção, que é boa também, que vai depender muito do cronótipo de cada um, é o inverso. Você acorda um pouco mais cedo e faz uma sessão de estudos ou 2, dependendo do quanto você consegue de consumo de material de base, e no final do dia você revisa e resolve questões. É uma boa opção também. As duas funcionam muito. O que vai depender é da sua facilidade de compreender conteúdos de manhã cedo ou estar disposto à noite para conseguir estudar, tá bom? Então, se você funciona acordando cedo e estudando e consegue compreender bem de manhã cedo, é uma boa dormir um pouco mais cedo, garantir aí pelo menos umas 6 horas de sono e acordar. Se você entra no trabalho às 8, né? Não tem muito trânsito na sua cidade. Acorde às 5, estude de 5h10 às 7h07, às 6h50, e aí você consegue 2 sessões de estudos de manhã cedo. Aí chega na hora do almoço, resolve um bloco de questões, chega à noite, você provavelmente já vai estar muito cansado, não vai mais ter energia para receber material, né, para receber informação. Você faz um bloco de revisão atrelado à resolução de questões. É pouco? Parece pouco? Parece. É claro que se você comparar com uma pessoa que não está trabalhando e passa o dia estudando, faz 4 horas por dia, vai parecer muito pouco. Só que a pessoa que não trabalha
ela não passa 8 horas estudando, ela não consegue, até o nosso cérebro não consegue estar concentrado, estudar com qualidade todo esse tempo. Ela pode passar 8 horas se dedicada ao projeto concurso público, mas pode ter certeza que ela não vai passar 8 horas concentrada, tá? E é por isso que eu não indico ninguém sair do trabalho para estudar. Por quê? Porque no trabalho você não passa 8 horas concentrado trabalhando. Você não passa 8 horas focado. Você para tomar um café, você dá uma conversada com o colega, né? Você dá uma andada, faz um negócio que não dá. Não dá 8 horas. Dá, dá bastante tempo, mas não dá 8 horas. E a mesma coisa nos estudos, tá? Se você vê a pessoa falando assim, eu estudo 8 horas por dia. Tá, você passa 8 horas num ambiente de estudos, mas você não vai passar 8 horas concentrado. Não por muito tempo. É possível? É possível quando você está em reta final, está em véspera de prova, você está muito focado, você já vem construindo ao longo do tempo uma rotina sólida de estudos, é possível conseguir 8 horas, mas não é a regra. E vocês não precisam disso para serem aprovados. É possível ser aprovado com 2, 3 horas de estudos por dia. Vocês precisam ter em mente que vocês precisam de constância. Tá? Eu passei para vocês aqui dois exemplos de rotina em que você vai ter quase 3 horas por dia. 3 vezes 5, 15, né? Sou péssima em exatas. 3 vezes 5, 15. Em uma semana, de segunda a sexta, você consegue 15 horas líquidas. Soma aí mais umas 3 horas no final de semana. No final de semana, se você conseguir mais, dá quase 20 horas em uma semana. 80 horas no mês. Vocês acham que isso é pouco? Não é pouco. Se vocês fizerem dessa maneira que eu falei para vocês, fazendo um ciclo de disciplinas, respeitando o limite de concentração do cérebro de vocês. Depois que dá meia hora eu já começo a dispersar, eu já não consigo me concentrar, eu leio e não lembro mais do que eu li, então significa que chegou ao seu limite de foco. Você não compensa mais continuar naquela sessão de estudos. Para e troca a disciplina. Então, ao invés de fazer duas disciplinas de 50 minutos, faça 3 de 30 minutos. Ou 2 sessões de 30 minutos e uma sessão de revisão. E com o tempo vocês vão evoluir. O que vocês não podem ter é o pensamento de que, por eu trabalhar, por eu ter pouco tempo disponível, o mundo dos concursos não é para mim. É impossível conseguir uma vaga. Eu falei na nossa live de domingo os principais pontos para vocês se organizarem no sentido de material, né? Então vocês precisam definir o concurso, comprar um pacote é, de material específico para o concurso que vocês querem. Vocês precisam organizar esse esse pacote de material a partir de um ciclo de disciplinas, definir quanto de material vai ser consumido por dia. Hoje a gente vem falar como é que vocês vão organizar esse consumo de material na rotina de vocês. Vocês precisam conhecer o organismo de vocês, conhecer o que a gente chama de cronótipo. Então, se você não consegue acordar cedo para estudar, estude à noite. Se você consegue, estude de manhã cedo. Cientificamente falando, o estudo de manhã cedo é muito mais proveitoso. Por quê? Porque o seu cérebro está descansado. Né? Ao longo do dia, o nosso cérebro vai tomando decisões, vai recebendo informações e ele vai cansando, né? Vai sendo desgastado. Quando a gente consegue estudar de manhã cedo, o nosso cérebro está limpo, né? Ele está renovado para receber informações. Então, teoricamente, você tem um grau de absorção muito maior se você estudar de manhã cedo. Agora você precisa ter tido a quantidade adequada de sono. Se você não tiver dormido aí pelo menos 6 horas, é muito difícil o seu cérebro estar em condições de receber conhecimento logo cedo, tá? Isso precisa ser observado. Mas, desculpa, gente, eu tô com alergia. No mundo ideal, o certo é estudar de manhã cedo. E outra forma muito eficaz de potencializar o seu tempo de estudos é começar pela disciplina que você mais gosta, tá? O seu cérebro vai estar mais empolgado para estudar. Então, quando você acorda 5 horas da manhã, eu não gosto de informática. Quando você acorda às 5 horas da manhã e você pega um material de informática para estudar, e a gente não tem motivação que segure. Então, eu gosto de penal. O que eu fazia? Eu começava por penal. Se era um dia que eu ia fazer
muitas disciplinas, né? Tava de folga, eu tenho muito tempo, eu começava e terminava por disciplinas que eu gostava. Por quê? Porque, tipo, não gostava de. Deixa eu ver uma disciplina que eu não gostava. Direito civil. Não, processo civil. Não gostava muito de processo civil. Aí o que eu fazia? Eu começava com direito penal, aí eu estudava português, depois eu estudava processo civil, depois eu estudava processo penal, ou eu estudava direitos humanos. Direitos humanos eu adoro. Inclusive, sou professora de direitos humanos. E aí, eu tava estudando processo civil, eu sabia que era chato, mas eu tava feliz, porque daqui a pouco eu ia pegar direitos humanos. Eu tava estudando, eu sentava para estudar mais animado, porque eu tava pegando direito penal, era uma disciplina que eu gostava. Então, isso precisa ser pensado para vocês. Lembra que eu falei na live passada, quem não assistiu, ela tá salva aqui no meu feed, que você vai distribuir as disciplinas ao longo da semana, né? Todo domingo você senta para fazer o seu cronograma de estudos, aí você vai distribuir as disciplinas do edital ao longo da semana. Então, distribua assim. Se você está estudando de manhã cedo, comece com uma disciplina que você gosta. Deixe a disciplina que você tem mais dificuldade para o momento em que você tem mais facilidade para estudar. Então, eu me sinto bem estudando na hora do almoço, eu vou tirar um tempo no trabalho para estudar. Nessa hora você coloca a disciplina que você não gosta. Muito cuidado em deixar a disciplina que você não gosta, a disciplina que você tem dificuldade, para o final do dia, porque a chance de você estar cansado, e aí você olha uma disciplina que você não gosta e fala, ah, não, não vou, é muito grande. Então, assim, comece e termine por disciplinas que você goste, tá? Se você tem facilidade de estudar de manhã, deixa que você gosta para a noite, tá? A Roberta está dizendo que deixa que eu gosto para o final. Se você começa a estudar no horário que você tem facilidade, é uma boa opção. Agora, se você está estudando de manhã cedo, bem cedo, né? Tá difícil levantar para estudar, e aí você olha uma disciplina que você não gosta, é um pouco desmotivador. Aí você coloca uma disciplina que você gosta, vamos lá, vamos lá. Pega legislação penal especial. Você já, entendeu? O negócio, a farda já vai se sentindo de farda, assim. Já vai pensando com a pistola na cintura. É mais fácil, tá? É mais fácil. Cuidado, tomem muito cuidado em deixar disciplinas que vocês têm dificuldade para o final do dia. A chance de vocês furarem esse cronograma é grande, tá bom? Se você está estudando à noite, deixa a disciplina que você não gosta no começo e depois você estuda a que você gosta. Se você está estudando de manhã cedo, comece pela disciplina que você gosta, que depois fica mais fácil, tá bom? É outra dica para vocês conseguirem driblar aí o cansaço de uma rotina exaustiva e mais a luta por um concurso público. Beleza, pessoal? No mais, vocês precisam entender que o cérebro de vocês depende de outros fatores para estar em condições de receber o conhecimento, de absorver bem o conhecimento. Fora o sono, que eu já falei, a alimentação influencia bastante, tá bom? Então, alimentem-se bem, diminuam o consumo de açúcar, cuidado com muito café. O café tende a deixar vocês muito ansiosos e é, dificultar o sono, prejudicar o sono. E o sono é o principal. Na verdade, a gente aprende quando está dormindo. Né? Enquanto a gente está acordado, a gente recebe a informação. A informação vai ser fixada quando a gente está dormindo. Então, jamais sacrifiquem o sono por, um, por uma rotina de estudos. O sono é o principal, uma das principais coisas que vocês não podem abrir mão. E a segunda é o exercício físico. O exercício físico vai regular o organismo de vocês e principalmente para a gente de carreiras policiais, o exercício físico vai ser cobrado no TAF, né? A gente não pode estar sedentário depois da prova, já inicia uma preparação mais pesada para o TAF e ele vai regular o nosso organismo, né? O exercício físico vai regular os nossos hormônios que são indispensáveis para a absorção do conhecimento, tá bom? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Alguém tem alguma pergunta, tem alguma coisa para falar? Vamos recapitular o que foi dito aqui. É, vocês precisam de uma rotina que seja sustentável a longo prazo, que vocês consigam manter. E essa rotina ela não pode sacrificar alguns pontos essenciais
da vida de vocês, como, por exemplo, sono, exercício físico e um contato mínimo com a família, né? Por obrigação. Não que a gente mereça, não que a gente possa se dar esse luxo, mas a gente tem algumas obrigações com família, principalmente quem é pai e mãe. Então, eu sugiro para vocês uma rotina de 2 horas de estudo, 2 horas de consumo de material e que você encaixe outras práticas ao longo do dia. A revisão e a resolução de questões, elas podem ser feitas em um momento em que você não está tão concentrado. Então, se de repente você pega ônibus e você tem o costume de assistir videoaula enquanto você está no ônibus, essa não é uma boa opção. Essa não é uma boa gestão do seu tempo. Troque esse consumo de videoaula pela revisão do que você estudou no dia anterior. Troque pela resolução de questões de assuntos que você tem dificuldade e deixa o consumo de material para quando você estiver em condições de atingir o máximo de concentração do seu cérebro. Quando você estiver em um ambiente silencioso, com uma postura correta, você consiga fazer anotações, né? Já falei várias vezes aqui que é importante estudar fazendo anotações. Então, deixe o consumo inicial, o estudo passivo, para esses momentos. Para quem consegue estudar de manhã cedo, é muito melhor. Tá? Cientificamente falando, o nosso cérebro vai absorver muito melhor o que a gente recebe logo no início do dia. Se para você não é possível, revise e resolva questões ao longo do dia, ou de manhã cedo, na hora do almoço, e no final do dia você estuda 2 disciplinas, 50 minutos no máximo, lembrando que ou videoaula ou PDF. Outra coisa muito importante que a gente precisa falar sobre gestão de tempo é esse pensamento de vocês, que vocês vão perder tempo se vocês ficarem fazendo anotações, tá? Eu tenho muito aluno, muito mentorado que não fazia anotação porque achava que estava perdendo tempo. Ai, mas demora muito. Se eu só grifar, eu ganho mais tempo. Você pode terminar o consumo daquele material mais rápido. Só que quando você for revisar, essas anotações vão fazer falta. E aí você não vai estar otimizando seu tempo. Por quê? Porque você vai precisar ler o PDF de novo. Você vai precisar ter contato com o material de base de novo. E não é esse o ideal. O ideal é que você tenha contato com o material de base apenas uma vez, inicialmente, e depois o seu estudo se paute nas suas anotações, né? Na construção do seu material de revisão. Se você não faz o seu material de revisão, você vai precisar voltar no material de base, e isso vai te tomar muito mais tempo. Então, vamos exemplificar. Digamos que sem fazer anotações, em 50 minutos, você consegue ler 30 páginas. E fazendo anotações, você consegue ler 20. Essas 10 páginas que você ganhou, você faria a revisão quando fosse uma semana depois. Para você fazer a revisão dessas 30 páginas que você leu, você precisaria voltar no material de base e ler o que você grifou. E isso lhe tomaria mais ou menos 20 minutos. Agora, se você leu 20 páginas fazendo anotações, quando chegar no dia da revisão, você vai pegar as suas anotações e não mais o material de base. E isso vai te tomar 5 minutos, no máximo 10. Percebem como é relativo a essa questão de ganhar tempo para não fazer anotações? É uma ilusão. Você pode ganhar tempo na primeira sessão de consumo de material, mas na revisão você perde tempo. E a revisão precisa ser rápida. Vamos lembrar aqui que a revisão não pode prejudicar o progresso do nosso consumo de material. Então, muitos alunos perdem tempo de estudos porque não consomem o material de base de maneira eficiente e aí precisam demandar muito tempo na revisão. E o que acontece é que eles param de revisar, porque eles falam: a revisão me toma muito tempo, eu não consigo progredir nos estudos porque eu estou revisando. Você está demorando muito revisando porque você não está consumindo o material de maneira correta. Então, eu falei aqui no início da live, você precisa estar concentrado. O consumo do material ele precisa ser em um momento de concentração, de hiperfoco e tudo mais. Nesse momento, você precisa estar construindo o seu material de base. Se você não fizer isso, quando chegar no dia da revisão, você vai demorar o dobro de tempo para revisar aquele assunto e você talvez não revise, porque você vai achar que vai demorar muito. E aí, você não revisando, quando chegar no dia da prova, você não vai lembrar.
e aí você não vai passar. E aí você vai ter a imaginação de que você não passa porque você não tem tempo para estudar, porque você trabalha o dia todo e concurso público não é para você. Beleza, gente? Então, façam o consumo do material de base no momento que vocês estiverem mais concentrados e façam esse consumo construindo o material de revisão de vocês. Por mais que demore mais, por mais que seja mais cansativo, vocês vão ganhar tempo no restante da preparação. Vocês não vão precisar ficar voltando no material de base para estudar tudo de novo. Beleza, gente? Dá um likezinho aí. Me digam se vocês já sabiam do que eu estava falando, se vocês já faziam isso de limite de tempo para cada disciplina, se estudavam desse jeito, mais concentrados, fazendo seu material de base, tá? Tudo isso é muito importante para você conseguir estudar tendo pouco tempo disponível, tá bom? É possível conquistar a vaga tendo pouco tempo disponível. Quando eu abri a caixinha de perguntas de qual era a maior dificuldade de vocês, muita gente falou, é conciliar trabalho e faculdade e família. Tenham em mente que vocês não vão conseguir fazer uma carga horária muito alta, vocês vão estudar por pouco tempo por dia. E esse pouco tempo ele precisa ser de muita qualidade, para poder vocês conseguirem evoluir, ter um estudo eficiente. Beleza, pessoal? Boa noite, bons estudos. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma choros e lamentações, alguma coisa que não tenha ficado claro aqui, pode me chamar no direct que a gente bate um papo, beleza? Fiquem com Deus.